Boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Como sempre, os Diálogos AMSUR são desenvolvidos pelo Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, em parceria sempre também com o Fórum 21 e com o portal Rede Estação Democracia. Hoje nós vamos abordar a política econômica, a política de desenvolvimento do atual governo, a sua relação com os interesses do capital financeiro e os rebatimentos que essa política do capital financeiro tem sobre a política de desenvolvimento. Nós mantivemos a armadilha do teto de gastos na forma de arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é uma política matematicamente regressiva, né? Pode-se fazer qualquer argumento de ordem política, mas a matemática é inexorável. O arcabouço fiscal cria uma situação delicada de regulação da possibilidade de gastos públicos, né? Fixando tetos, né? Ela trabalha com a possibilidade de gastos que não ultrapassem a 70% da variação positiva, da variação já corrigida do crescimento da receita, e cria, dentro desse limite de 70% do crescimento da receita para o aumento do gasto público, cria também os limites inferior de 0,6% e superior de 2,5%. Também essa política ela é construída com a lógica de criar sustentabilidade para a dívida pública, e é importante entender que a dívida pública ela é fundamentalmente, a dívida pública brasileira gravita em torno de 6,9 trilhões de reais, né? Agora em maio de 2024, esse número para um PIB de 10,9 trilhões de reais, né? PIB acumulado de 12 meses. Então, nós estamos falando de uma dívida pública que não é nenhum absurdo quando comparada em termos internacionais, mas essa dívida pública ela é fundamentalmente contida em títulos do Tesouro Nacional, várias formas de título de Tesouro Nacional, e essa dívida ela hoje está na mão, 30% dela, das chamadas instituições financeiras, quase 23,5% aproximadamente na mão dos fundos de investimento, quase 23% na mão dos fundos de previdência, de investidores estrangeiros, ela não é muito importante, ela tem 9,5% aproximadamente. As seguradoras, né, detêm 4% da dívida pública brasileira, né, o governo 3,80% e os demais perto de 6,5%. Né? Ou seja, a dívida pública brasileira está praticamente inteira na mão de instituições de caráter financeiro. Nós temos um quadro de outros elementos de política econômica, né? Nós temos políticas ligadas ao PAC, não é? O Programa de Aceleração do Crescimento, nós temos o Minha Casa Minha Vida, nós temos o Nova Indústria Brasil, né, que foi colocado, nós temos linhas de financiamento do BNDES desenhadas, mas nós estamos muito presos, muito fortemente presos à estrutura dos limites do gasto público impostos pelo arcabouço fiscal. Hoje nós vamos tentar entender um pouco mais, né, essa política econômica e os seus rebatimentos, com a participação do Arno Agustin. O Arno Agustin é um economista, foi secretário do Tesouro do Ministério da Fazenda, foi também secretário municipal da Fazenda em Porto Alegre e secretário estadual da Fazenda no Rio Grande do Sul, e foi secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda.
teremos conosco também o Antônio Prado, Antônio José Corrêa do Prado, que é conselheiro do Corecon atualmente, é ex-secretário executivo adjunto da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, foi diretor de políticas sociais da FAO, né? A CEPAL e FAO, que são organismos da ONU, e também foi chefe de assuntos governamentais do BNDES. Antes disso, foi técnico do DIEESE. Eu vou, então, imediatamente passar a palavra para o Arno Agustin, solicitando apenas que as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto OMSUR, que deem o seu like para amplificar a penetração do canal e que, em tendo interesse em serem convidados e convidadas para as próximas atividades, cliquem também no sininho. Arno, com você, por favor. Primeiro, cumprimentar o Granado, Prado, todos que estão conosco, que estão assistindo, né, esse debate, e principalmente agradecer a possibilidade. Eu acho que o tema que hoje a gente vai poder conversar é o tema mais relevante do país, né? Tenho, enfim, convicção de que essa é a grande questão, né? E um debate sempre, na minha opinião, ajuda que todos nós, e eu particularmente, a gente pode se aprofundar os temas, compreender melhor. Bem, queria começar dizendo que, na minha visão, a grande questão do país, o grande problema do Brasil para ele ter crescimento e desenvolvimento, entendido aqui o desenvolvimento com uma série de outras características além do crescimento, por óbvio, é a força que o sistema financeiro especulativo passou a ter no Brasil nas últimas décadas, né? Uma força que vem cada vez mais se aprofundando, na minha visão, né? E isso garroteia, na minha opinião, as políticas governamentais, né? Se você fizer uma análise mais detida, eu vou tentar explicar o que essa frase inicial aqui que eu estou colocando agora. Você vai ver que as políticas governamentais elas são muito mais para dialogar com a pressão do mercado financeiro do que propriamente uma convicção de política econômica, no sentido de que é melhor porque vai ter inflação, ou porque vai ter crescimento, ou porque há alguma questão técnica a ser considerada. Eu vejo que não é assim. Eu vejo que hoje nós temos um garroteamento por parte do sistema financeiro que obriga o governo a fazer coisas equivocadas do ponto de vista do país, mas que traz benefício para esse sistema especulativo. De 2003 a 2014, eu entendo que o Brasil fez um ensaio desenvolvimentista. Ele passou a ter políticas de crescimento, de distribuição de renda, Bolsa Família, salário mínimo, tendo uma política de crescimento real, investimentos em saúde, educação, uma série de áreas importantes. E, nesse período, o Brasil gastou em despesa primária, ele teve um crescimento da sua despesa primária, na média, de 6,4%. A cada ano, de 2013 a 2014, na média, o Brasil teve um aumento da sua despesa primária real de 6,4%. Muito bem. A visão neoliberal, enfim, que coloca que todo o problema é o gasto público, deveria dizer, ou diz, que, bom, isso aí está gastando muito. Isso significou 113% de aumento da despesa. Né? Fim do mundo. Quais são as consequências do Brasil ter feito isso? O Brasil cresceu nesse período 50,7% do PIB. O PIB per capita cresceu 33% e o crescimento do PIB anual foi de 13,48%. Ou seja, com um crescimento da despesa pública primária de 6,4%. O resultado foi um crescimento do PIB, na média, de 3,5%. Muito bem. A dívida pública em relação ao PIB, a dívida líquida PIB, que é enfim, o critério universal de análise dessas coisas, na visão do pessoal que trabalha no mercado financeiro, no especulativo, enfim, é que isso aí deveria ter causado um aumento da dívida pública.
Tá? O que aconteceu com a dívida pública do Brasil de 2013 para 2014? Ela caiu de 59,9 em dezembro de 2002, né? O Lula assumiu em janeiro de 2003, para 32,6% em dezembro de 2014. Caiu pela metade. Né? Ou seja, o aumento da despesa pública não se refletiu em aumento da dívida pública, muito pelo contrário, se refletiu uma queda brutal da dívida PIB. Né? Esta, esta consequência ela é facilmente explicável, ela não é uma coisa mágica. Né? O que ocorre? Olha, é simples. Se o Brasil cresce, a receita também cresce. Se o Brasil formaliza emprego, a receita da Previdência cresce. Ou seja, a Receita sempre respondeu muito bem ao crescimento, assim como ela sempre respondeu muito mal à estagnação econômica ou a um sistema até de queda, que nós tivemos, né, em 2 anos, uma queda do PIB. Né? Ou seja, a visão neoliberal de que se você aumentar a despesa, necessariamente a dívida pública vai crescer, simplesmente não é verdade. Não ocorreu. Vamos pegar agora o exemplo inverso. E, na minha visão, infelizmente, começou em 2015. Né? Infelizmente, já em 2015, por pressão do mercado financeiro, entendo eu, né? O governo, embora fosse o governo da presidenta Dilma, acabou adotando uma política que era uma política diferente da que vinha sendo feita até 2014. Né? Joaquim Levy, ministro da Fazenda. Né? O que aconteceu de 2015 até 2022? Né? Primeiro tivemos aquele 1 ano e 4 meses, né? Em que, agora, a presidenta Dilma já não governou, como sempre disse o presidente Lula. E depois o governo Temer e o lamentável governo Bolsonaro. O que aconteceu nesse período de 2014 para 2022? Foi cumprido rigorosamente a máxima de que não podia gastar. Né? O que aconteceu? A despesa ela teve um crescimento bem menor, né? Só que a consequência disso foi que o PIB cresceu apenas 1,64% em 12 anos. 1,64% em 12 anos, ou seja, é um resultado muito negativo. Né? O PIB per capita caiu em 4,54%, ou seja, o brasileiro, nesses 12 anos, na média, ficaram mais pobres, né? Em quase 5%. Né? Ou seja, um resultado bem negativo. Né? Esse resultado negativo do PIB, ele foi acompanhado, como eu disse, por uma despesa que passou a ter um crescimento muito pequeno. Quanto cresceu a despesa primária de 2014 para 2022 da média? 0,89% ao ano. Eu tinha dito há pouco que no período anterior a despesa primária tinha crescido 6% ao ano. Né? Então, ela cresceu 0,84% ao ano, ou seja, nesses 8 anos ela cresceu 7,3%. Qual foi a consequência, além do baixo crescimento do PIB, disto? A relação dívida-PIB subiu dos 32,6% em 2014 para 56,13% em 2022. Ou seja, a dívida PIB que tinha caído pela metade de 2013 até 2014, ela dobrou praticamente de 2014 para 2022. Por que isso aconteceu? Porque a receita, como eu disse, responde muito mal a um não crescimento, a outros elementos também no mesmo sentido, como a reforma trabalhista, a desregulamentação do trabalho, que obviamente prejudicou a Previdência, e a própria relação dívida-PIB tem a ver com o crescimento do PIB. Né? Portanto, nós passamos a ter, nesse período, um círculo que eu considero vicioso, um círculo negativo.
né? O Brasil não cresce, ao não crescer, a receita não cresce, e a consequência é que a dívida PIB aumenta, e aumenta, portanto, o barulho, né, do mercado financeiro especulativo, de que tem que parar de gastar, tem que parar de gastar e tem que parar de gastar, independente da qualidade do gasto, independente de qualquer coisa. Né? Bom, é, esta circunstância é muito importante ser analisada do ponto de vista assim, das causas das coisas. Né? O fato do Brasil, nesse período, não ter crescido, não melhorou o resultado primário. O resultado primário de 2002 até 2014 foi positivo em todos os anos, menos em 2014, porque no final de 2014 uma queda muito grande da receita, não esperada, tem muito a ver com a própria Operação Lava Jato, o fato que a receita no final de 2014 despencou, né? E continuou a despencar em 2015, 2016. O Brasil, em 2015 e 2016, teve uma redução, né, no seu PIB de 3%. E, portanto, essa opção, né, pela não uso da despesa primária como um elemento de desenvolvimento, ela só causou mal para o Brasil, não melhorou absolutamente nada. Né? Nesse período, uma questão importante é o tamanho dos juros. Né? E os juros no Brasil, aqui eu tenho que fazer um comentário, contrário da propaganda, eles não são decorrentes do gasto público. Por que eu posso dizer isso? Né? Alguém vai dizer, não, mas se o gasto público é maior, a União vai se financiar, né, tomando reais no mercado, e isso que aumenta a dívida pública. Não, isto não é verdade. Por que isso não é verdade? Porque nós temos, por exemplo, e eu vou dar aqui o último dado, né, dado agora de junho, de julho, desculpe, que o Banco Central acabou de divulgar. Nós temos no Brasil 1,3 trilhão de operações compromissadas. O que são operações compromissadas? São títulos, são operações lastreadas em títulos do Tesouro, elas são lastreadas em títulos do Tesouro por uma questão formal. O Banco Central é proibido de lançar títulos, né? Ele não pode lançar títulos, né? Então, o Tesouro dá títulos como se fosse, né, um aumento de capital do seu banco, né? E o Banco Central usa esses títulos para todos os dias recolher 1,3 trilhão de reais do mercado. Ou seja, parte significativa da dívida é decorrente exclusivamente da política monetária. Ou seja, o Banco Central quer uma taxa de juros mais alta, né? E como ele quer uma taxa de juros mais alta, ele tem que intervir no mercado. Se ele não tivesse no mercado, a taxa de juros, se ele quer uma média do juro, seria bem mais baixa. Né? Então, o fato do Banco Central ter que usar um volume tão grande de recursos para aumentar e sustentar essa Selic que ele decide, prova que, na verdade, não é um problema decorrente do gasto público. Se o gasto público fosse o único responsável, não precisaria fazer isso. Né? Na verdade, a taxa de juros do Brasil é alta porque o Banco Central quer que seja, ponto. Ela é alta porque o mercado financeiro especulativo quer que seja, ponto. Não é por uma razão técnica, na minha visão. Né? E ela é o principal elemento de crescimento da dívida pública, só para dar a dimensão disso. Né? Nesse período de 2014 a 2022, o Brasil pagou 13,4 trilhões de juros. É um número grande, 13,4 trilhões é bastante. Mas o déficit primário nesse período, no período do déficit primário, que houve, foi de 1,1. Ou seja, na verdade, o que impactou negativamente a dívida PIB nesse período não foi o déficit primário de 1,1, foi o juro altíssimo. Né? Então, a opção por um juro alto e por uma despesa que não pode crescer, ela é muito negativa. Bem, não é minha ideia ficar apenas falando desses dois períodos, mas basicamente falar de hoje, do que o governo pode fazer e como é que as coisas estão indo. Eu queria começar dando um dado que pouca gente se atentou, na minha visão.
Em 2023, a despesa primária do Brasil cresceu 12,45%. Em 2023, a despesa primária no Brasil cresceu 12,45%. Qual é o máximo que pode crescer sob a égide do arcabouço? 2,5%. Ou seja, em 2023, o Ministério da Fazenda, o presidente Lula, fizeram um crescimento muito alto da despesa primária, no que, na minha modesta opinião, fizeram muito bem, né? E é por isso que o Brasil teve um crescimento bom em 2023. Mais que isso, parte grande desse aumento da despesa, 90 bilhões, foi no finalzinho de 2023, que foi o pagamento de precatórios, né? Em um valor elevado, e é um dos motivos pelos quais, no primeiro semestre de 2024, nós continuamos com um crescimento relativamente positivo, né? Ou seja, o arcabouço foi feito, mas já em 2023, não vigia ainda o arcabouço, muito porque na PEC de transição você conseguiu recursos importantes, principalmente para o Bolsa Família, mas para outras coisas também, mas principalmente para o Bolsa Família, foi muito positivo, né? Eu chego às vezes a pensar que o Ministério da Fazenda sabe perfeitamente que se não aumentar a despesa primária, não vai crescer. Por que eu digo isso? Porque em 2023 eles aumentaram muito a despesa primária, né? Esses precatórios não precisavam ser pagos no ano passado. Eles foram pagos porque eles seriam pagos parceladamente. Então, o governo resolveu pagar tudo uma vez só, né? E na outra oportunidade que eles tiveram de aumentar a despesa, que foi a enchente aqui do Rio Grande do Sul, eram créditos extraordinários, não contavam no arcabouço. Também o governo foi bem generoso, né? Portanto, eu não tenho dúvida, né, que bom, o pessoal lá sabe que se não houver um crescimento da despesa, dificilmente vai crescer. O problema do arcabouço não é só os 70% da receita como limite da despesa. O problema do arcabouço é que mesmo que a receita cresça muito, no máximo cresce 2,5%. Ora, se no período do crescimento a receita crescia 6%, com 2,5%, eu acho muito difícil que o PIB cresça consistentemente. Cresceu em 2023, porque a despesa, veja, 12,5% em um ano. Em um ano, a despesa primária cresceu mais do que seria o mandato inteiro, se nós fôssemos seguir o arcabouço, que é 2,5% a cada ano, né? No primeiro ano já cresceu bem mais do que o arcabouço. Então, eu enxergo o arcabouço muito mais como uma equivocada, na minha visão, forma de tentar conciliar com o mercado financeiro do que propriamente com uma convicção. Eu, pelo menos, talvez eu estou supondo, né? Fiquei 8 anos no Tesouro e, a partir daí, eu suponho que isso esteja claro para eles, espero que esteja claro. Mas isso cria problemas. Por quê? Porque o nível de investimento no Brasil é muito baixo. Em 2014, ele era razoável. Hoje ele é muito baixo. Em 2023, até deu uma crescidinha também, né? Um pouco pela transição, enfim, ele foi algo em torno de 80 bilhões. Mas isso é muito pouco, considerando que nós temos que fazer o BAC, temos que fazer o Minha Casa Minha Vida, temos que crescer, temos que manter, porque um problema que está tendo é que o crescimento do PIB do ano passado e desse ano, ele, infelizmente, não se refletiu em aumento do investimento no país. Pelo contrário, né? O investimento vem mal. Portanto, a expectativa de crescimento sustentável no longo prazo é menor. Né? Por quê? Porque senão você não tem um crescimento do investimento, obviamente que aí qualquer crescimento vai gerar pressão na indústria, vai gerar inflação e o Banco Central vai enfiar juros mais altos. Então, o não cuidado com o tipo de despesa, né? É uma coisa muito preocupante. Por quê? Porque nós não estamos investindo aquilo que deveríamos. E a outra coisa gravíssima é que há um problema, há uma inconsistência até matemática entre
o arcabouço fiscal e os gastos de saúde, educação e a política de salário mínimo. É simples de compreender. Se a despesa só pode crescer 70% da receita, na verdade, além desse limite, tem o 2,5%, né? Nós vamos ficar só nos 70% da receita para ver a matemática da coisa. Obviamente que despesas que têm que crescer de acordo com a receita, como saúde e educação, vão bater nisso. Então, o governo, ele pode, alguém pode pensar, não, mas ele pode reduzir outros gastos. Pode, e é o que está fazendo, mas não pode fazer isso indefinidamente. Né? Obviamente que, à medida que o tempo for passando, e não é por outra razão que o mercado está exigindo que mexa nos vínculos de saúde e educação. E vale o mesmo para a política de salário mínimo. Né? Se o salário mínimo tem que crescer em termos reais, de acordo com o crescimento do PIB, obviamente ele vai crescer mais do que o limite do arcabouço. E, portanto, vai causar um problema. Matematicamente, isso no limite não é consistente, não é possível. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos para se tornar inconsistente, mas na política esse enfrentamento já existe. Não é por acaso que o mercado está batendo muito nisso. Né? Bom, considerando tudo isso e considerando o fato de que temos um Banco Central contra o país, né, nomeado pelo Bolsonaro, que mostra o equívoco que é essa política de pseudo-independência, autonomia, na verdade, é o Banco Central se colocar a serviço da especulação financeira. É isso que temos hoje no Brasil. Que aconteceu agora, um tempo atrás, em que o Banco Central informou o mercado que não ia fazer os swaps de câmbio quando o dólar estava crescendo, ou seja, o Banco Central claramente boicotou o país, trabalhou para haver uma explosão do câmbio. Isso não existe, né? Não poderia existir, na minha visão. Né? Mas é a consequência dessa política equivocada, né? E que espero, enfim, seria uma coisa assim, muito negativa se a PEC, que está lá no Congresso Nacional, transformando o Banco Central numa empresa, transformando o Banco Central do Brasil numa empresa, né? E que vai usar os seus recursos para pagar os seus funcionários, não vai ter o limite do setor público, né, para efeitos salariais, e essa empresa vai ser nomeada, né, desta forma, como foi nomeado esse cidadão que hoje é presidente do Banco Central e que, felizmente, termina seu mandato no final do ano. Então, seria uma coisa muito negativa se essa PEC de transformar o Banco Central numa empresa fosse aprovada. Né? Espero que não seja. Vou dizer assim, o Brasil se tornará ingovernável se isso acontecer. Essa é a minha visão. É muito negativo. Por quê? Porque hoje, com o Banco Central independente, já é muito difícil. Agora, independente em empresa, sem os limites do setor público, sem limite de gasto com o pessoal, ou seja, ela vai poder usar as suas receitas. O que são as suas receitas? São os trilhões de títulos do Tesouro que foram colocados lá pelo Tesouro, inclusive para fazer a política monetária. O cara dizer que isso é a receita do Banco Central, olha, onde é que nós estamos? Lá, o cara dizer que a emissão de moeda é a receita do Banco Central, mas o que é isso? Onde é que nós estamos? Então, essa é, vamos dizer assim, a minha visão. Ou seja, que o arcabouço ele é um problema muito sério, né? Mais dia menos dia o governo vai se confrontar com a opção de ou mudar os vínculos de saúde, educação e de salário mínimo, ou mudar o arcabouço, porque os dois, até matematicamente, não são conciliáveis. Né? Mas o mais importante para mim é a qualidade da despesa pública, é ter um projeto de longo prazo sustentável de crescimento, que, quando a gente ouve, por exemplo, o presidente Lula se manifestar, eu sempre fico muito otimista. Por outro lado, quando eu ouço que o Ministério da Fazenda diz que vai fazer, eu fico muito pessimista. Né? Então, há uma diferença importante. Né? O presidente várias vezes disse, olha, não vou mexer na saúde, não vou mexer na educação, por isso que o salário mínimo é sagrado. Mas isso não é viável, a não ser que você mexa no arcabouço. Né?
Então, acho que é um problema a mais, acho que foi um erro do governo, né? Ah, eu, como tive lá há muito tempo, eu compreendo, no sentido de que há uma pressão do mercado, isso aí, né? Não acho que seja simplesmente o governo enlouqueceu, não. Achou o que tinha que fazer. Eu acho que equivocadamente, mas respeito, né? Porque conciliar com o mercado não nos leva a lugar nenhum. Conciliar com o mercado leva à perda de força do governo, né? E aumenta a força deles. É o que aconteceu, infelizmente, em 2015, 2016. Nós temos já uma experiência muito negativa, né? Presidenta Dilma achou que se ela fizesse a política que o setor financeiro pedia, eles deixariam de fazer aquela resistência selvagem que fazia o governo dela. Não, não foi o que aconteceu. Eles aproveitaram que aquilo gerou, obviamente, uma queda brutal da popularidade dela. Ela ganhou a eleição e em janeiro, fevereiro, a sua popularidade estava em 8%. Ótimo, 8%. Por quê? Porque ela passou a fazer as políticas inversas ao que ela disse, né, durante a eleição. Né? Aumentou o juro, aumentou a gasolina, disse que ia ter ajuste fiscal, que não sei o quê, e botou uma equipe muito conservadora. Bom, as pessoas perceberam, aquilo reduziu a força do governo, e o que fez a direita? Derrubou-a. Né? Então, acho que essa é uma preocupação que temos que ter. Mas acho que até eu já passei do meu tempo e agradeço aí essa oportunidade de fazer essa exposição inicial. Vamos debater, que sempre é positivo, ouvir o doutor Antônio Prado e depois debater, que sempre é positivo. Obrigado. Muito obrigado, Arno. Eu vou, então, agradecendo muito a exposição do Arno, eu vou passar para o Prado. Antônio Prado, com você. Bem, boa noite para todos vocês. É sempre bom estar aqui para fazer um debate, né? Eu não preparei nenhuma exposição, mas eu vi o último debate com o Pedro Paulo. Pedro Paulo preparou uma exposição com várias lâminas, estava muito bom, né? Eu não fiz isso. E a fala do Arno é uma fala muito precisa. Eu acho que eu não tenho nenhum reparo a fazer, né, em relação à fala do Arno. Então, eu vou acrescentar, né, algumas coisas à fala do Arno. E vou pegar um pouco a questão da taxa do investimento, que eu acho que é fundamental, né? Nós estamos com a taxa de investimento em torno de 16,5%, né? Isso é 2023, eu não vi nenhuma estimativa ainda para 2024. 2014 foi de 21%, Arno, essa taxa de investimento, né? Eu me lembro, na época, né, do os primeiros dois governos do Lula, eu tive um bom tempo no BNDES, né? Entrei no BNDES depois que o Lessa saiu, né? E eu me lembro que o Lessa fazia um esforço muito grande de aumentar o orçamento do BNDES, né? Saiu sem conseguir isso, mas o Manteiga conseguiu. E, e o Luciano Coutinho também, né? Nós chegamos a ter, na época, algo como de 80 a 90 bilhões de dólares, né, de orçamento de empréstimo do BNDES. Se eu fosse fazer um cálculo disso hoje, seria 450, 500 bilhões de reais. Provavelmente o orçamento do BNDES deve estar em 120 bilhões de reais, não é? Então, quando nós estamos falando de desenvolvimento, né, financiamento é uma questão chave, né? É uma questão chave. E ter também uma política industrial é outra questão fundamental, né? O que nós temos percebido, não só ao longo da história brasileira, nesse período dos últimos 30, 40 anos,
mas também na América Latina, né, é que houve uma hostilidade muito grande em relação às políticas industriais, né. Na América Latina, no Brasil, eu me lembro, nos anos 90, de ministros que diziam que a melhor política industrial era não ter nenhuma política industrial. Essa era a frase lapidar, né, dos ministros neoliberais. E nós tivemos aí um longo período, né, de políticas macroeconômicas que, na verdade, foram criando uma situação de longo prazo muito complexa para o Brasil, né? Vocês talvez não tenham esse dado, mas a China, logo no primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, tinha o mesmo PIB do Brasil. Era essa a situação, né, que nós tínhamos lá em 1995. China, né, e Brasil com o mesmo PIB. Hoje, a China tem a segunda maior economia do mundo e, em paridade de poder de compra, é considerada a primeira, não é? E um país que adotou de forma consistente, não é, políticas industriais, mas mais do que adotar políticas industriais, adotou políticas macroeconômicas consistentes com as políticas industriais e políticas de financiamento consistentes, né? Então, o que o Arno estava falando é muito importante, porque é absolutamente fundamental. Nós temos agora o PAC, né? O Nova Indústria Brasil, nós temos esforços em várias áreas de infraestrutura, né? O que, do ponto de vista de políticas públicas na área de desenvolvimento, são bastante contemporâneas, vamos dizer assim, né? Eu recentemente vi as 3 leis criadas no governo Biden, né? Uma de política industrial, que eles chamaram de política de controle da inflação, na verdade, né? Mas é uma política industrial. Tem uma política orientada também a gastos com infraestrutura e uma especificamente orientada ao setor de produção de microchips, né? Veja, o país que passou 30 anos vendendo a ideologia neoliberal, né, contra, né, políticas industriais, contra proteção de mercado, que é isso que eles estão fazendo nesse momento em várias áreas, né? Esse país, depois de 2 fatos fundamentais, que um foi a crise de 2008, né, com a queda do Lehman Brothers, né? Ali já foi o primeiro passo de abandonar essa ortodoxia neoliberal. Eles entraram, né, e defenderam o sistema financeiro norte-americano e mundial, ao impedir uma quebra sistêmica, né, e também defenderam grandes empresas, né? Como eles sempre fizeram, assim, do ponto de vista, sempre foram muito pragmáticos, né? E o segundo momento desse rompimento com a ortodoxia neoliberal, né, foi a pandemia. Quer dizer, na pandemia, ficou claro que a globalização, né, criava problemas do ponto de vista do abastecimento interno, né, no caso norte-americano, mas também no caso europeu, né? Você teve quebras nas cadeias produtivas severas, né, durante a pandemia.
Então, foram dois momentos muito importantes, né? E que fizeram que houvesse uma revisão, uma reinterpretação até, eu estou usando palavras leves para dizer assim, um quase abandono, porque não abandonaram totalmente, da política neoliberal, né? A ponto de criar, né, nos Estados Unidos, três leis, né, para fazer investimentos na área de infraestrutura, né, de indústria, né, e de microchips, principalmente, né, todas elas compondo uma estratégia de desenvolvimento para poder enfrentar, né, um novo cenário, né, internacional e geopolítico, né? Agora, a dificuldade, né, a fala do Arno é interessante porque o Arno chamou a atenção para vamos dizer, a inércia que nós temos aqui no Brasil, né, de reproduzir pensamentos, né, que já foram abandonados por quem por quem gerou esses pensamentos e divulgou e difundiu e até criou situações de condicionalidades, né, para os países menos desenvolvidos, né? Foi isso que foi feito usando o Banco Mundial, o FMI, etc., né, para que os países menos desenvolvidos adotassem essa mesma estratégia. O Brasil continua, né, nessa curiosa situação, né, porque nós estamos aqui debatendo entre pessoas que não têm um pensamento muito distinto, né? Mas quando nós acompanhamos o que acontece na mídia, né, que é aquela coisa cotidiana de vender um pensamento hegemônico, né? Um pensamento hegemônico que gera coisas curiosas, porque assim nós olhamos o caso norte-americano e o pragmatismo deles, né? Toda vez que eles têm dificuldades, eles simplesmente refazem, né, a, a, o pensamento, adotam outras linhas, né, para resolver problemas concretos que tem, né? No caso brasileiro, parece uma coisa curiosa, que, assim, que nós temos problemas concretos e adotamos coisas superadas, né? Isso é por uma inércia mesmo de mentalidade, né? O Arno estava dizendo, bem, qual é o fator principal, né, que explica o crescimento da dívida pública brasileira? É o gasto primário? Não, não é. Não é o gasto primário, né? Nós voltamos à famosa história da ciranda financeira, né? Quer dizer, você é a dívida crescendo em função do próprio serviço da dívida, né? E aí nós temos uma situação em que no debate aparece, né, essa insistência, né, em que a austeridade fiscal é necessária, né, para que você controle o crescimento da dívida, né, e também permita que o Banco Central reduza suas taxas de juros. É interessante, né? Mas é o que foi colocado pelo Arno e está nos dados. Está nos dados, né? Nós tivemos os dois governos Lula e depois o primeiro governo Dilma, né? E até 2014, né? O que nós tivemos foi uma redução da dívida pública com proporção do PIB, né? E eu já participei de vários debates. Recentemente participei de um debate no Diese sobre os 30 anos do Plano Real, estava lá o Beluso,
E também, agora, depois eu me lembro o nome dele, que foi presidente do BNDES em um determinado período. E nesse debate, Lara Rezende, né? Nesse debate, eu achei inclusive muito significativo que o Lara Rezende tenha ido no Diese, né? Ou seja, um sinal interessante, né? E nesse debate, o Beluso falou várias vezes exatamente o que o Lara vem falando. Falou, olha, qual é o mecanismo para você aumentar a arrecadação? Você tem que gerar renda, né? Você sem geração de renda, você não aumenta a arrecadação, né? E como existe uma inelasticidade, né, em relação aos gastos, né, quando você baixa o crescimento, né, você continua gastando mais, né, e, portanto, aumenta o déficit público. Isso é um processo conhecido, né? Então, nós caímos em armadilhas, nós estamos em armadilhas que são realmente impressionantes, né? Vamos olhar algumas delas. O Arno já tratou da armadilha em relação à questão da arrecadação, né? Que, evidentemente, sem crescimento não há crescimento da arrecadação e, portanto, você tem dificuldade de reduzir, né, a dívida pública com proporção do PIB, né? O Lula fez isso nos governos dele, né, com crescimento, reduziu com crescimento, né? Você não pode dizer que isso é irresponsabilidade fiscal, o indicador principal está reduzindo, né? Então, houve aí uma sólida demonstração de responsabilidade fiscal dentro dos dois governos Lula, né? Mas sem ser uma coisa que destrói as capacidades do país, né? Você deu o exemplo do Joaquim Levy, terrível, que justamente adotou uma política, né, suicida, porque não havia ali nenhum caminho possível, né? O Banco Central, deixa eu pegar uma das armadilhas. O Banco Central trabalha com um conceito que é o conceito do PIB potencial, né? Hoje, no cálculo do Banco Central de PIB potencial, o PIB é de 3%. Portanto, olha que curioso, né? Como nós estamos crescendo entre 2,5% e 3%, né? Nós estamos já fechando o hiato do PIB potencial. E não é à toa que eles falam em, é, em mercado de trabalho aquecido, né? Ou em pleno emprego. Nós estamos próximos do pleno emprego. Claro, se você está com um crescimento de 3% e o PIB potencial é de 3%, logo você chegou ali num limite, né, em que logo teremos inflação de demanda. Esse é o raciocínio deles, né? Bem, vamos considerar, né, que o PIB potencial de 3%, né, precisa crescer. Não é isso? Quer dizer, como é que você resolve esse problema? Não é? Você tem que aumentar o PIB potencial. Não é isso? O que é que permite o crescimento do PIB potencial? É o crescimento da taxa de investimento. É isso que permite. Não é? Se você não tem crescimento da taxa de investimento, o PIB potencial simplesmente fica estagnado. Não é? É uma armadilha. É uma armadilha. Bem, mas como é que você vai crescer a taxa de investimento, né, se você tem uma taxa de juros real de 6 a 7% ao ano, né? Ora, e essa é a taxa básica da pirâmide de juros, né? Essa pirâmide de juros chega até a 500%, né?
Então, vejam que a armadilha criada, né, por essa concepção de política monetária, né? Quer dizer, a política monetária tem que, de qualquer forma, impedir que a inflação cresça, né? Se você está com a economia crescendo próximo do PIB potencial, logo o Banco Central diz: bem, aqui é o seguinte, nós vamos ter que aumentar a taxa de juros para impedir uma pressão sobre a inflação a partir de uma pressão de demanda. Então, olha, o que para nós é boa notícia, taxa de desemprego caindo, apesar de ainda estar elevada, e a gente tem que considerar a taxa de subutilização, que também está muito alta, né? A taxa de desemprego é 6,9, mas a de subutilização é de 16, quer dizer, é uma diferença considerável, mas vem diminuindo, isso é uma boa informação, né? O rendimento real cresceu 5,6% em 12 meses. Eu vi recentemente uma pesquisa do Diese que mais de 80% das negociações foram realizadas com reajustes acima da inflação, não é? Bem, tudo isso que nós olhamos e falamos assim, isso aqui é positivo, são sinais positivos da economia brasileira, né? O Banco Central olha e diz assim, não, isso aqui é pressão sobre a inflação, né? E é uma coisa conceitual, porque, curiosamente, se vocês olharem o Focus, né? Vocês vão lá e olham a pesquisa Focus, toda semana sai, né? Ora, a expectativa de crescimento da inflação está mudando assim por décimos. Não é nada que provocaria nenhum grande susto, né? Então, aqui nós já estamos vendo assim, olha, a forma do Banco Central raciocinar na sua política monetária, né, para atingir a meta de inflação, né, já é uma forma equivocada, né? É uma forma equivocada. Ela realmente nos cria uma armadilha, nos cria uma armadilha. A outra armadilha é a que o Arno já nos colocou, quer dizer, se você faz com que a economia cresça pouco, né, evidentemente, a possibilidade de você aumentar a arrecadação está perdida, né? Então, nem precisa se preocupar com os 2,5%, né, Arno? Porque com um crescimento tão pífio como o que nós temos tido, né, dentro daquele intervalo ali, dificilmente a gente vai chegar. Você só chega com decisão política de gastar mais, como aconteceu em 2023. Né? Mas com um arcabouço dizendo, olha, não pode crescer acima de 2,5%, né? o gasto, né? E mesmo que você estabeleça lá um mínimo de 0,6%, se eu não me esqueço, você foi secretário de Tesouro, tinha um crescimento vegetativo do gasto que era em torno de 1%, não era isso? Era vegetativo, quer dizer, assim, não fizesse o que você fizesse, ia crescer 1% ao ano. Quer dizer, porque esse 0,6 já está ali num número que está abaixo desse crescimento vegetativo, né? Então, as armadilhas que nós temos, né, são significativas. E o que é interessante é que são armadilhas que dependem realmente da visão que você tem sobre a política macroeconômica e a política de desenvolvimento, né? Enquanto nós não tivermos, eu estava olhando a nova indústria Brasil, né? Coisas muito interessantes, né?
Mas vejam que no Nova Indústria Brasil, tudo aquilo que depende do gasto público, não é? Então, eu vejo de forma muito otimista quando eu vejo assim, olha, aqui tem na área de segurança alimentar, muito bem, nós temos aí a possibilidade de, com a política de crédito agrícola, né, conseguir que essa coisa possa andar, né? Essa parte da segurança alimentar que está lá é uma das missões do Nova Indústria Brasil, né? Na área de saúde, muito bem, você pode realocar gastos do SUS, né, para produzir determinados medicamentos e equipamentos médicos, etc., né? Tem várias, né, várias das missões em que o gasto público, né, a demanda do setor público pode garantir, né, que esse crédito seja tomado, haja incentivo para que o crédito seja tomado para produzir dentro dessas áreas, né? Qual é o mais vulnerável deles, né? É justamente o que está relacionado à, à quarta revolução industrial, a adoção das tecnologias da indústria 4.0. Por que isso, né? Bem, primeiro porque nós, nesses 16,5% de taxa de investimento, né, o setor público geral, que inclui os três níveis de governo, né, está em 2% do PIB, não é isso? Então, grande parte do investimento que nós temos é privado, não é? Você pode dizer, o investimento estatal ele abre caminhos, ele orienta, né? Ele coordena, etc., né? Mas o peso dos investimentos que nós temos, isso há muito tempo, né? É privado. Bem, muito bem, né? Por que o setor privado iria tomar recursos do BNDES, mesmo que com taxa de juros que estejam aí em torno da Selic, né? Por que iria tomar recursos do BNDES para fazer investimentos, né? Considerando que os estímulos ao crescimento da economia são muito pequenos por causa da política monetária, não é? Então, nós temos uma política industrial, né, que tem vários pontos interessantes, mas aonde nós teríamos que nos conectar, né, à grande transformação tecnológica da economia mundial, né, está obstaculizado ali pela política monetária, né? E eu estou dizendo, olha, você pode ter gastos na área de saúde, de defesa, de infraestrutura, etc. e tal, né? Mas também nós temos essa limitação que já foi colocada aqui, né? Em relação ao crescimento desse gasto. Uma coisa é você alocar o orçamento que está lá, né? Outra coisa é o crescimento que seria necessário para que esse processo ganhasse momento, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que esse nosso debate aqui é um debate que a gente tem que olhar essas armadilhas, né? Que são as armadilhas que, por um lado, acabam pautando, né, o governo por uma questão de força política mesmo. Nós já vimos que a falta de força política pode ser trágica, foi o caso da Dilma, né? Ali foi uma coisa trágica, ela caiu por conta disso, né? Mas, neste momento, o que nós temos é essa tremenda dificuldade,
de superar esse cerco realizado pelos interesses do sistema financeiro, né? E é verdade que, assim, quando eu olho a questão da autonomia do Banco Central, a autonomia do Banco Central, vocês todos sabem que foi defendida, é defendida, inclusive, nos livros, textos sobre política monetária, né? É defendida para blindar as autoridades monetárias da influência política, não é isso? Está lá, vários textos que a gente tem disponível, né? Nós criamos uma situação curiosa, né? Porque nós blindamos um aspirante a político que é presidente do Banco Central. Criou a situação contrária, né? Quer dizer, o sujeito ele está ali, né, e está blindado porque não há como fazer um impeachment dele, porque você vai fazer o impeachment de um presidente do Banco Central que está há 4 meses de sair do cargo, e ainda imagine o que significa isso em termos de ruído, né, num sistema financeiro que já faz de tudo para sabotar, né, as possibilidades de crescimento. Então, nós temos aqui uma autonomia, nós já somos contra por vários motivos, mas aí tem esta situação muito esdrúxula, né, que é de um sujeito que é presidente do Banco Central, né, e usa, né, o seu posto no Banco Central para fazer política partidária, tanto que foi lá e se reunir com líderes da oposição. Vocês já imaginaram isso? É, o Jerome Powell se reunindo com o Trump nos Estados Unidos, quer dizer, que beleza que seria isso, seria, né, tomaria paulada de todos os lados, né? E agora vem mais essa coisa da emenda constitucional 65, né, que o Arno estava chamando a atenção, né, que cria uma empresa pública fora dos limites do orçamento, né, e, inclusive, podendo fazer política de pessoal descolada do setor público, né? Você pode adotar critérios outros, né, para constituir aí a equipe no Banco Central, que é um absurdo, né? É um absurdo total essa coisa os funcionários do Fed são funcionários públicos do Serviço Público Federal dos Estados Unidos. Eles não estão, apesar da independência, e lá é independente, não é autônomo só, não, é independente, não depende do Conselho Monetário Nacional estabelecer metas, né? Os funcionários do Fed são funcionários do Serviço Público Federal norte-americano. E o presidente do Banco Central, né, a nossa lei de autonomia do Banco Central criou outra coisa esdrúxula, né, que é o presidente do Banco Central não pode mais ser convocado ao Congresso Nacional por nenhuma das duas casas. Não pode, porque ele não é mais ministro, só ministro pode ser convocado, né? E não fizeram tomaram esse cuidado aí quando foi criada a autonomia do Banco Central, né? Então, nós vejamos só que coisa interessante, quer dizer, você já tem um presidente do Banco Central que não pode ser convocado, né, ao Congresso Nacional. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve é uma criatura do Congresso dos Estados Unidos e é fiscalizado pelo Senado Federal, né, de perto, né? Agora, além disso, ainda eles querem criar, né, uma empresa pública, né, de direito privado, no caso, é o que vai virar, né? O que cria uma coisa completamente fora, né, do controle da soberania
da soberania popular. Quer dizer, você tem ali algo que já não. Já com a autonomia já é um problema, né? Por causa do que eu estava falando, que se você não tem autonomia e você tem uma situação que você tem que demitir o presidente do Banco Central, o presidente demite, né? Vamos supor que ele não faria isso, evidentemente, numa situação em que não houvesse autonomia, né? Por isso que eu falei que a autonomia blinda o aspirante a político, que é o presidente do Banco Central atual, né? Mas vamos supor que ele fizesse o que ele fez, sendo presidente do Banco Central, sem ter autonomia. O presidente da República demitir ele imediatamente. Não é isso? Não é? Poderia fazer outras coisas, né? Complicadas. Então, nós temos hoje uma autonomia esdrúxula, porque ela inverteu o sentido da blindagem da autoridade monetária em relação às influências políticas, né? Inverteu isso, né? E ainda querem criar uma empresa pública que aí fica completamente desgarrada de qualquer controle mais democrático, né? Dessa autarquia, né? Do que hoje é uma autarquia. Então, basicamente é isso que eu queria trazer. Eu acho muito importante que esse debate que nós estamos fazendo aqui entre pessoas que pensam coisas muito semelhantes, né, que a gente possa, de alguma forma, levar, né, com muita intensidade, né, para outros espaços também, né, porque essa questão da, das armadilhas que nós estamos vivendo são também armadilhas, vamos dizer, criadas pela mentalidade que foi incutida na cabeça de determinados formuladores de política pública, né? Eu estou aqui, não estou entrando na questão de que há má fé também, né, na atuação, no caso do Banco Central, né? Eu estou tentando ver isso, dizendo o seguinte: olha, a cabeça de quem tá lá é uma cabeça que já é pautada pelo próprio ambiente, né? Mas a gente sabe que não é só isso, tem interesses aí que não são apenas não são pequenos, são interesses gigantescos do ponto de vista de envolvimento de recursos e de poder, né? E obrigado aí pelo espaço para poder fazer esse debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Prado. Muito obrigado, Arno. Eu vou abrir para as pessoas que estão participando aqui, se tiverem interesse em fazer alguma consideração ou fazer alguma pergunta. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu próprio já queria levantar algumas poucas questões, fugindo um pouco das questões expostas por vocês, mas dialogando com o tema da política econômica do governo e da política de desenvolvimento do governo. Eu, eu dei uma percorrida no material sobre os 29 anos da economia brasileira, que foi o Prado, inclusive, que me enviou, e ali algumas coisas me chamaram muito a atenção. Uma questão importante que me chamou bastante a atenção foi uma perda de potência da política de desenvolvimento no que tange à ciência e tecnologia, né? Você tem uma redução importante do número de doutorados, de mestrados, quando isso se compara com o que está acontecendo em países como a China, por exemplo. Nós estamos exatamente na mão oposta ao que está acontecendo lá em termos de formação na área das engenharias. E isso é uma coisa que preocupa, porque isso engessa uma política de desenvolvimento.
Uma outra questão que eu queria que vocês comentassem diz respeito a, a como a receita da Petrobras, como a renda da Petrobras começa a deixar de fazer parte do fundo de investimentos do governo federal, inclusive por causa da política de dividendos, né, que se criou com a Petrobras. Ou seja, a gente também vai perdendo, né, em boa parte, em boa medida, a gente perde capacidade política, capacidade de política econômica por parte do governo. Nós tivemos agora recentemente uma mudança de conceito que ainda está em andamento, mas é uma mudança de conceito no Nova Indústria Brasil, no projeto Nova Indústria Brasil, que também rebate na política de desenvolvimento. Nós tínhamos uma política inteiramente centrada no conceito de missões, trabalhando com 6 missões, né, ligadas à agregação de valor a, a, ao material primário exportado, ligado à questão da defesa, ligado à questão da saúde, né, da área fármaco. Então, também tivemos uma mudança nessa direção, ou seja, nós estamos com, assim, a minha sensação, e eu gostaria que vocês comentassem isso, a minha sensação é de que nós estamos perdendo potência numa política de desenvolvimento em boa medida, porque nossa correlação de forças é cruel, né? Nós estamos muito reféns da política de interesses do mercado financeiro. E a última questão que eu gostaria que vocês comentassem é a nomeação do Galípolo para o Banco Central, certo? Que expectativas a gente pode ter com relação a eventuais mudanças na política do Banco Central com a saída, agora ao final do ano, do Roberto Campos Neto e a assunção do Galípolo, né? O Galípolo ele tem relações com o mercado financeiro, é verdade, mas ele vem de um papel bastante interessante na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, né? E vem se especulando, o Nassif especulou bastante isso, sobre algumas mudanças que a gente pode esperar da condução do Galípolo, seja com relação às, às expectativas de futuro que estão colocadas no Boletim Focus, mudando o caráter das expectativas sobre inflação futura, as expectativas sobre PIB potencial, ou seja, mudanças de tecnologia desses cálculos. Né? Eu queria que, como eu não tenho muita clareza disso, eu queria, se vocês pudessem, especular um pouco sobre essas diferentes questões. Está escrito Renato Dagnino. Renato, com você, por favor. Por favor. A primeira questão tem a ver com a questão do pleno emprego. Estamos chegando perto do pleno emprego. Nós somos 200 milhões, 140 em idade de trabalhar e 40 com carteira assinada. Que diabo de pleno emprego é esse, gente? Agora inventaram um termo que é ocupação. Então, nós temos 100 milhões de pessoas ocupadas. Desses 100 milhões de pessoas ocupadas, cerca de 70 milhões são informais. E desses informais, 70% declaram que gostariam de ser empregados, com carteira assinada. Então, sabe, eu acho meio estranho isso, porque quando eu estudei economia, lá para trás, emprego era carteira assinada. Sabe? Então, eu acho que nós temos no Brasil cerca de 80 milhões de pessoas que nunca tiveram emprego e nunca terão emprego. E o emprego é a única coisa que o capital oferece para a classe trabalhadora participar do capitalismo. Então, eu acho que a gente tem que começar a voltar modus in rebus. Né? Eu acho que a gente tem que voltar a falar das coisas como elas são. Me preocupa muito essa distorção conceitual, analítica que está ocorrendo.
Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ouvir vocês a respeito, porque eu fico muito confuso quando ouço falar que nós estamos perto do pleno emprego. Quer dizer, nós temos milhões de pessoas, milhões de brasileiros e brasileiras desgraçados, oprimidos cada vez mais. A segunda questão, a questão da taxa de juros. Nós temos a taxa de juro mais alta do mundo, ou uma das mais altas do mundo. Tem alguém produzindo um alfinete que seja no Brasil? Se tem alguém produzindo um alfinete que seja no Brasil, é porque a taxa de lucro é mais alta que a taxa de juro. Não precisa ser economista para saber isso. Ergo, temos a taxa de lucro mais alta do mundo. Isso não é de hoje. A nossa classe proprietária se acostumou desde a conquista, desde que escravizou os indígenas e roubou a terra dos indígenas, a taxa de lucro mais alta do mundo. E ela continua tendo a taxa de lucro mais alta do mundo. Portanto, o nosso problema não é exatamente uma taxa de juro elevada, é uma taxa de lucro elevadíssima. Nós somos o país mais desigual do mundo hoje. E nós temos que discutir isso. Vamos manter essa taxa de lucro exorbitante de uma classe proprietária absurdamente gananciosa? Esse é o nosso problema. Terceira questão, Nova Indústria Brasil. Essa classe proprietária que desindustrializou o país, porque encontrou oportunidades de lucratividade maior do que aquelas que a empresa oferecia, a empresa industrial, e foi para o mercado imobiliário, e foi para o mercado financeiro, e foi para a mineração, e foi para o agronegócio, e foi para o offshore. Essa classe proprietária vai reindustrializar o país? Alguém acredita nisso? Eu não acredito. Essa classe proprietária tem 6% do PIB de serviço da dívida. Tem 5% de isenção fiscal. Tem 10% de sonegação. 6 mais 5, 11, mais 10, 21. E 18% do PIB de compra pública. E o que o Nova Indústria Brasil está oferecendo para essa classe proprietária? 1% do PIB, para ela se somar a essa proposta de cavalgar a nova onda de inovação, surfar na nova onda de inovação 4.0, etc., replicar as experiências de catching up asiáticas. Quem é que acredita nessa história, gente? Sabe, eu fico preocupado, então eu gostaria de ouvir vocês a esse respeito. Aprendi muito desde logo, né? E quero agradecer pela aula que tive até agora. Obrigado. Obrigado a você, Renato. Newton Basile. Olha, é só quase uma curiosidade, mas gostaria de saber qual a opinião dos companheiros sobre uma questão do Galípolo que o Antônio Carlos pediu, né? A perspectiva quanto a ele. Uma coisa interessante, que a tese de mestrado dele sobre o capital financeiro foi baseada na teoria do valor de Marx. Então, eu queria saber se isso isso tem alguma importância, pode significar alguma coisa? O que é que vocês acham sobre isso? Só isso, obrigado. Obrigado, Newton. Não tem ninguém inscrito. Bom, então, Arno, com você, por favor. Eu acho muito estimulante tudo que foi colocado, e eu queria começar comentando um pouco as questões que foram trazidas pelo Prado, principalmente o BNDES, e depois o Prado também falou da Petrobras, enfim. Eu me restringi, até por uma questão de não falar demais e tal, a falar do gasto público e aumenta as despesas e o arcabouço. Mas poderia fazer o mesmo raciocínio para várias empresas que são fundamentais para o país. Então, primeiro, BNDES.
Nós, quando eu saí do Tesouro, nós tínhamos emprestado ao BNDES mais de 400 bilhões de reais. O Tesouro deu 400 bilhões de reais para o BNDES. A TJLP, que à época era muito mais baixa, né, do que a TLP de hoje, e com o objetivo de financiar aumentar a taxa de investimento. E tínhamos um programa, chamava-se PSI, Programa de Sustentação de Investimento, que, não para todos, mas para muitos casos, tinha a taxa de 2,5% e ponto, longo prazo. Tá? Então, óbvio que não existe aumento da taxa de investimento se não tiver crédito barato. O ano passado, 2023, a Selic teve uma taxa real de 8%. Portanto, todo e qualquer investimento vai ter que render mais do que 8%, mais o lucro que do risco, afinal, do privado. Então, óbvio que isso aí não tem como funcionar, não tem como dar certo. Não existe isso. Né? Então, e não é só o BNDES. O Banco do Brasil, a Caixa, nós tínhamos, por exemplo, instrumentos híbridos de capital e dívida que o Tesouro colocou. Tudo isso aí voltou para trás. Tudo isso aí eles acabaram. Tá? Então, o BNDES hoje tem pouco funding, a Caixa, o Banco do Brasil, os outros bancos têm pouca possibilidade de interferir no mercado. Então, muito negativo. Petrobras. A Petrobras é a maior empresa do Brasil. O Prado falou, não, mas a taxa de investimento público é baixa. É baixa mesmo. Agora, das empresas estatais podia ajudar muito. Né? A Petrobras investia um monte. A Eletrobras também. A Eletrobras foi privatizada e a Petrobras virou o que virou. Né? Eles pegaram todos os investimentos dela, venderam, privatizaram, pararam de investir. Óbvio que o Brasil se ressentiu disso, né? Sem falar do que aconteceu com as empreiteiras todas, né? Que, com a Lava Jato, enfim, que acabou com. Mas, então, a taxa de investimento é muito importante. Eu não acredito em potencial e não acredito nas contas que o Banco Central diz que faz, não acredito no modelo que eles dizem que tem. Por quê? Porque não é assim. Não é assim. Não é assim que eles, de fato, as coisas funcionam lá. As coisas lá funcionam a partir do que o mercado quer e terminou. Então, essas conversas de PIB potencial, não sei o quê, para mim é uma absoluta. É uma ilha da fantasia. Isso aí não existe isso aí. Agora, aumentar o investimento privado era importante, e o público também. Né? Claro que era importante. Mas como é que vai ter investimento no país que tem taxa de juros real de 8%, a mais baixa, o piso, e não tem expectativa de crescimento econômico, não tem demanda? Isso aí não existe, óbvio que não tem como funcionar. Né? Então, o conjunto das políticas governamentais tem que ser outro para que a taxa de investimento aumente, para que o investimento esteja na frente da demanda e, portanto, isso não gere pressão inflacionária. Né? Então, eu enxergo que o conjunto da política governamental é decisivo. Por quê? Porque o setor privado olha para o que o setor público está fazendo e aí ele tem uma expectativa de demanda. Né? Então, é uma coisa uma coisa mais antiga, o que eu vou dizer. Mas é assim, a expectativa depende muito do comportamento governamental. Ponto. Tá? Não é por acaso que quando o Lula ganhou a eleição, enfim, isso já gerou alguma melhoria de expectativa de investimento. Né? Então, é assim que eu vejo, acho muito importante, estou falando isso porque eu acabei não falando nem de investimento, nem do papel das empresas estatais, que é fundamental. O Granato falou da ciência e tecnologia. Concordo inteiramente que essa é uma das coisas que o setor público bota dinheiro e bota expectativa de crescimento e interfere, ou não acontece. Tá? Então, obviamente que a ciência e tecnologia no Brasil está muito aquém. Né? Não é por acaso que nós estamos tão atrasados, então temos uma expectativa de desenvolvimento e crescimento tão baixa. Né? Porque a taxa de investimento é baixa, o investimento em ciência e tecnologia é baixo, e obviamente que isso tem consequência. Né? Não é uma coisa
vamos dizer assim. Então, vejo aqui assim, é o conjunto das políticas governamentais. Eu, por exemplo, eu chamo a atenção para uma coisa que pouca gente fala. Os neoliberais gostam muito de falar que esse ou aquele gasto público é ineficiente. O arcabouço fiscal e todo o desenho que nós temos está gerando um gasto público muito ineficiente. Nada é mais ineficiente do que emenda parlamentar. As emendas parlamentares hoje são maiores do que o investimento feito e planejado pelo executivo. Bom, vai funcionar? Óbvio que não. Né? As emendas parlamentares hoje são maiores do que o investimento feito pelo executivo. Então, algo pode ser mais ineficiente do que isso? Né? Não enxergo. Então, a qualidade do gasto também cai com essas políticas todas. Essa é a minha visão. Né? Tem muito pouco investimento programado. A política industrial que o governo anunciou também, ela tem que ser incentivada, tem que ter BNDES, tem que ter taxa baixa, tem que ter ciência e tecnologia, tem que ter gasto público. Não vai funcionar, é óbvio. Né? E aí é uma questão, não adianta anunciar, vai ter que fazer. Né? E para fazer, muitas dessas coisas batem ou no arcabouço fiscal ou naquela coisa de que, bom, temos que fazer o que o mercado quer. Né? A Petrobras não pode fazer as coisas, o BNDES não pode fazer, o Banco do Brasil não pode, o Caixa não pode. Bom, e aí não é muito difícil funcionar. Bom, eu não uso a expressão pleno emprego, já não gostava dela em 2014, porque ela não é verdadeira. É óbvio que pleno emprego não é o cara, né, andar por aí de bicicleta numa moto e se matar num Uber. Isso não é emprego. Isso, né? Toda a informalidade que temos, enfim, essas coisas todas não se pode levar a sério. Ah, não, mas tem pouca gente procurando emprego. Não significa. E não acho que seja inflacionário, não acho que. Né? O que é inflacionário é conter o gasto público do jeito que eles estão contendo. Né? Você não tem educação, não tem capacitação dos trabalhadores, não tem ciência e tecnologia. Isso é inflacionário, na minha visão. Por quê? Porque aí é óbvio, se não tem investimento na frente, bom, aí qualquer crescimentozinho já bate no PIB potencial, mas não precisa todas essas fantasias de um PIB potencial. Né? Isso é óbvio lulante, todo mundo sabe, se não tiver investimento, é evidente que é difícil crescer sustentadamente. Né? Bom, e a reforma trabalhista, óbvio, não ajudou em nada disso. Né? Eu queria falar sobre, vamos dizer assim, expectativas para o Banco Central quando ele tiver a maioria nomeada já pelo presidente Lula. Mas eu, sinceramente, eu vou muito devagar nisso, né? Porque o comportamento das figuras que têm responsabilidade governamental, ela não é só aquilo que foi o seu pensamento acadêmico, né? É uma questão bem mais complexa. Então, é difícil fazer um prognóstico. Eu fiquei preocupado com o fato de que, numa primeira reunião do Copom, o Galípolo e os outros nomeados pelo presidente Lula, né, na última reunião, quando ainda estava caindo a taxa de juros, eles votaram por uma queda de 0,5. Desculpe, de 0,5, e o Banco Central implementou uma queda menor. Muito bem, de 0,25. Aí, na reunião seguinte, o Banco Central votou a taxa de juros, né? Quando havia uma expectativa de que ela continuasse a queda, e ela foi unânime. Ou seja, os indicados pelo presidente Lula, que na reunião anterior diziam que devia ter caído mais a taxa de juros, na reunião seguinte disseram que a taxa de juros como estava bem. Tem algo errado, né? Não foi o potencial que conduziu a esta conclusão. Não foi uma avaliação técnica da inflação, do crescimento. Não, foi a política. Né?
Só que a política daquela semana foi muito peculiar. O presidente da República vinha falando que a taxa de juros do jeito que estava não dava, falou isso antes da reunião do Copom e falou depois. Ou seja, os indicados deles votaram diferente da opinião que ele verbalizou. O presidente da República insistentemente verbalizou que a taxa de juros do jeito que estava não dava e os seus indicados votaram por aquela taxa de juros. Então, aqui nós temos um problema. Tá? Eu não sei os motivos, não vou me arvorar, vamos dizer assim, a entendê-los, né? Mas tem alguma coisa que preocupa, né? Agora, é claro que eu espero que o Banco Central possa, tendo uma maioria indicada pelo presidente Lula, fazer uma política diferente, né? A importância disso é extraordinária. Por quê? Porque a taxa de juros alta, ela é, para mim, o principal, vamos dizer assim, ajudaria muito ao crescimento econômico se a taxa de juros fosse menor, porque, em primeiro lugar, por óbvio, né? Ou seja, a conta que o empresário privado vai fazer é outra, né? A própria dívida pública vai cair, vai crescer bem menos, né? Porque o maior fator de crescimento da dívida pública é a taxa de juros, ou seja, há um conjunto de fatores positivos e absolutamente inverídico, é uma mentira deslavada de que se a taxa de juros fosse menor, ia haver inflação. Não agora, não há isso nesse momento no Brasil. Né? Nenhum estudo sério me convence que tem qualquer base técnica, científica, de política econômica e tal, para manter uma taxa de juros nesse patamar. Não acredito nisso. Não é uma taxa técnica, é uma taxa política, uma taxa de agradar quem manda mesmo, quem é o especulador financeiro, e acabou. Assim que eu enxergo. Né? Ela não é uma taxa de equilíbrio. Né? E, portanto, é muito assustador tudo isso, né? Porque, veja, a minha tese é que sequer a Fazenda, sequer o próprio governo é totalmente autônomo e independente do mercado financeiro. Né? A Fazenda e o próprio presidente é muito pressionado pelo mercado financeiro. Imagina um Banco Central com as regras que tem hoje. Né? Aí a coisa é bem complicada. Né? Então, enfim. Eu ia falar uma frase sobre a taxa de lucro e taxa de juros. Eu penso que a taxa de juros ela tem um efeito que às vezes a gente não se dá conta, que é dentro das empresas. Né? O que ocorre? Dentro da empresa, há uma discussão sempre sobre como chegar na maior lucratividade possível. Ocorre que se a taxa de juros é muito alta, é óbvio que essa empresa vai buscar no mercado financeiro uma parte importante da sua rentabilidade. E, portanto, o investimento não vai acontecer. Não é só um problema da empresa industrial, né, e da empresa financeira. Dentro das empresas, o diretor financeiro vai dizer, olha, aqui, ó, nós vamos aplicar na especulação financeira, não vamos construir nova fábrica porcaria nenhuma. Por quê? Porque a taxa de rentabilidade financeira é muito maior do que a operacional. A Rede Globo tem a maior parte da sua rentabilidade oriunda no mercado financeiro. Não é vendendo Big Brother, novela, não sei mais o quê. Né? A maior parte da rentabilidade da Rede Globo vem do mercado financeiro. Os grandes veículos de mídia, a Folha, bom, o proprietário da Folha hoje é um especulador financeiro. Né? As empresas, várias dessas revistas, enfim, são, na verdade, de propriedade direta de pessoas do mercado financeiro, ou indiretamente são muito influenciadas. Então, isso cria uma força e um pensamento contra o desenvolvimento e a favor da especulação financeira brutal. Então, esta é a grande questão, na minha opinião, para o desenvolvimento do Brasil. Nós temos que sair desse círculo. Tá? Talvez alguém possa pensar, bom, mas é difícil com esse Congresso e tal. Eu já penso um pouco diferente. Por quê?
Porque se o governo cedeu como cedeu nas emendas, eu resisto muito a que ele não poderia ter feito uma negociação. Olha, mas a política econômica vai ser a do governo. Assim como eu resisto muito à ideia de que é só especulador financeiro que tem influência no Congresso Nacional. Mas vem cá, não tem uma indústriazinha que pode ir lá e dizer, olha aqui, pessoal, assim não dá. Não acredito nisso. Eu acho que tem sim influências, né, positivas de desenvolvimento. O próprio Josué, né, da Fiesp, né? Enfim, tem gente que pensa diferente, né? E que pode e deve. Então, eu acho que, embora a correlação de forças seja muito pressionada, difícil, eu acho que o governo cedeu para o mercado financeiro o que não poderia ter cedido, né? O arcabouço foi além do razoável. E a política em algumas empresas, como a Petrobras, ainda em disputa, eu acho, não dá para dizer que a Petrobras não vai investir, né? Eles têm dito que vão, né? Se vão mesmo, não sei, mas acho que ainda há, vamos dizer assim, a necessidade da gente atuar mais firmemente do que até o momento, né? O BNDES é outra questão fundamental, os bancos públicos é outra questão fundamental. Tudo isso vamos dizer assim, é a forma de nós podermos vencer toda essa pressão que vem, né, da especulação financeira e da sua força. Eu acho que é o governo ser muito firme, né? Muito firme. Vai gerar algum desgaste, mas eu não tenho dúvida que o ganho político de que você tem com o público de menor renda, né, com os trabalhadores, com aqueles que, por exemplo, hoje, boa parte desses Uber, desse emprego informal, na verdade, acabam adotando as teses fascistas, as teses da direita, porque o Estado dá muito pouca coisa para eles, né? Então, eles viram empreendedores, eles viram contra o Estado, né? O projeto esse de previdência que o governo fez para os uberizados, muitos não gostaram, a maioria, eu acho até, né? Porque eles querem distância e também porque o projeto era insuficiente, mas querem distância do setor público e passam a ser presa fácil do fascismo, tudo isso que a gente, infelizmente, está vendo, né? Então, a minha visão é que o governo tinha que ser muito capaz de prestar, de prover serviços públicos para que esta população não se sentisse como ela se sente, desamparada. Então, não há como falar em, vamos dizer assim, em pleno emprego no sentido, né, econômico sequer, muito menos no sentido do desenvolvimento, no sentido das pessoas que estão ali, né? Então, essas pessoas não se sentem, vamos dizer assim, amparadas pelo Estado. Elas se sentem desamparadas. E aí elas viram presa fácil, né, do fascismo, dos Bolsonaro, dos Marçal, sei lá o que da vida. Aqui em Porto Alegre, né, tem uma disputa dura, né? Então, essa é a minha visão. Acho que o Brasil, para ter desenvolvimento, ele tem que aumentar a sua taxa de investimento. Não vejo como isso ocorrer com o arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal, o governo acaba encontrando alguma brecha, mas aí é em despesas pouco eficientes, né? Como, por exemplo, precatório. O governo pagou 90 bilhões no final do ano passado. Bom, precatório, efeito econômico, pode até ter de demanda, né? E tem. Ajudou um pouco a nós termos um primeiro semestre, um crescimento razoável. Mas não é a despesa mais eficiente, né? Assim como a emenda parlamentar. Então, acho que o modelo que nós temos tem que ser revisado, né? Para ter sustentabilidade, né? Aumentarmos mais a taxa de investimento, aumentarmos o crescimento, provermos o que a gente, que o setor público ainda é muito incapaz de fazê-lo, né? Então, falar, por exemplo, em diminuição do gasto com saúde, educação, pelo amor de Deus, né? Então, vejo que a batalha é uma batalha dura, né? E acho que assim, o caminho, né, do desenvolvimento, do crescimento,
como prioridade total, ele tem que voltar a ser trilhado, né? Entendendo ele não como uma pequena, né, um pequenininho aumento da demanda. Não, tem que ser sustentável. Tem que ter ciência e tecnologia, tem que ter investimento, tem que ter investimento público, tem que ter uma série de coisas que hoje eu, sinceramente, não vejo. Muito obrigado, Arno. Eu passo, então, agora também para as falas final para o Antônio Prado. Prado, com você, por favor. Olha, pois é, esse debate que nós fazemos, tem uma pergunta que às vezes eu me coloco, que é o seguinte: a, a nossa sociedade está assim fascinada pelo suicídio, né? Porque nós estamos debatendo aqui, né? É tudo que nos leva assim a não ao desenvolvimento, mas a uma regressão, né? A uma regressão social, né? E, e nós temos que enfrentar isso com muita força, né? Porque a lógica que está sendo imposta pela hegemonia do sistema financeiro, né? É uma lógica que é o que nós temos visto. Nós temos visto que, né? O que eles propõem não não reduz a dívida pública, ao contrário, aumenta a dívida pública, né? Não nos conduz a uma redução de déficit público, pelo contrário, nos leva ao aumento do déficit público, né? Então, o que nós vemos é um processo de, de regressão, né? De regressão. Então, quando eu vejo o Renato expressar o desconforto dele, né, com toda. Evidentemente, quem fala de pleno emprego, neste momento, né, vou dizer uma coisa que você, não sei se vocês já perceberam. Vocês já viram que, às vezes, a comunicação do governo federal fala em aquecimento do mercado de trabalho? Vocês já prestaram atenção nisso? Eu já vi várias vezes, né? E tive a oportunidade de comentar lá dentro quando o Twitter estava funcionando, e dizer: escuta, mas onde é que vocês estão vendo aquecimento do mercado de trabalho, né? Justamente com uma taxa de subutilização de 16% da mão de obra. E com o mercado de trabalho que o Renato aqui nos descreveu, né? Precisamente, né? E também com uma situação que o Márcio Pock uma vez estava comentando comigo. Ele disse: olha, Prado, temos que pensar uma outra estratégia, porque 40% das famílias brasileiras vivem de transferência de renda, né? E vivem de transferência de renda, e não associam isso necessariamente a esse ou aquele governo, ou aquele pensamento, né? Em relação ao país. Quer dizer, são pessoas que podem ser capturadas facilmente pela extrema-direita, porque elas não estão num processo de, de debate que você tem em categorias organizadas. Estão fora, né? Então, assim, o que eu fico imaginando quando nós olhamos, falamos assim: olha, aumentar a taxa de juros atende a um interesse do sistema financeiro. Nós também sabemos, né,
que isso é um, um ciclo que vai matar a galinha dos ovos de ouro, né? Porque se você aumenta a taxa de juros, se aumenta a taxa de juros, implica em que o serviço da dívida cresce significativamente, né? E que isso nos leva numa espiral em que, em algum momento, né, alguém vai gritar: o rei está nu, né? Então, que diabo de lógica é essa, né, que o sistema financeiro está mergulhado? Quer dizer, se tem uma coisa que especulador sabe, né, é que uma hora a coisa explode e a aposta é quem sai primeiro, né? Então, eu não sei se a gente não tem que começar, né, a deixar bastante claro que essa mentalidade hegemônica que o sistema financeiro difunde, né, e concretiza, ele consegue realizar os seus interesses, a gente tem visto isso, né? Deixar claro que essa mentalidade hegemônica é uma mentalidade regressiva, destrutiva, né? E eu fico imaginando, bem, mas essas coisas têm limite. Às vezes eu olho isso com muito pessimismo, né? Porque essas coisas têm limites. Eu olho para a Argentina e falo, poxa, será que tem limite, né? Porque a Argentina que saiu de um país com indicadores desenvolvidos, etc., uns 50 anos atrás, de repente, né, está nessa espiral desastrosa, né? Vocês imaginem a Argentina tendo fome, né? Realmente é uma coisa impressionante, né? Então, eu acho que esse nosso debate talvez tenha que subir o tom, sabe? Começar a dizer, olha, esse caminho é suicida, né? Esse caminho é regressivo, é suicida, né? Essas sabotagens que nós temos tido são absolutamente inaceitáveis, né? Eu, quando estava na CEPAL, olhava para o Brasil e falava assim: olha que estratégia de desenvolvimento interessante, em que você tem aí uma, uma grande empresa como a Petrobras, como núcleo dinâmico, não é? Dessa estratégia, podendo difundir, né, desenvolvimento tecnológico em toda a sua cadeia produtiva, estimular a produção nacional de alta tecnologia, né, na área de máquinas né, de alta tecnologia, de indústria naval, de plataformas, de softwares, de capacidade mesmo de sistemas de análise, né? E tudo isso podendo, inclusive, financiar políticas públicas, né? Que era a coisa do pré-sal, podendo financiar políticas públicas. Eu olhava aquilo e falava assim, porque com muito otimismo eu olhava aquele negócio, né? E quando eu via o ataque à Petrobras, eu falei assim, gente, quer dizer, os caras foram sabotar diretamente aonde estava o núcleo dinâmico. Já atacou a Petrobras, as grandes construtoras, né, da indústria pesada, e destruíram, né, milhões de empregos, capacidade tecnológica, etc, etc. A nossa incapacidade de resistir a esse tipo de sabotagem, né, é uma coisa realmente lamentável. Isso acontece de tempos em tempos, né?
essas grandes sabotagens, né? Então, por isso que eu estou falando, talvez o tom, né, tenha que subir, né, nesse sentido de mostrar, veja, nós fomos sabotados como país, não foi o governo Lula, o PT, né, que foi sabotado, não. O Brasil foi intensamente sabotado. E eu tenho cá minhas dúvidas se essa coisa desse Musk, não é um outro movimento de tentar isso outra vez. Não é? Não sei por que caminhos, mas assim, que tem um cheiro de sabotagem internacional, né? Tem. Pode ser puro voluntarismo de um bilionário encrenqueiro, né? Mas às vezes não gostei da resposta da embaixada americana. De falar de direito à liberdade de expressão. Como liberdade de expressão? Não é disso que se trata o processo que está no Supremo. Eu vi lá hoje, né, o que deu origem a essa história toda é a investigação das milícias digitais e que tinha gente ameaçando delegados da Polícia Federal e a família dos delegados da Polícia Federal. É isso que está na origem desse negócio que foi bater aí na coisa da liberdade de expressão do Musk, né? É isso que está lá na origem. Então vejam só, né? Eu achei essa resposta. Pode ser aquelas coisas assim do diplomata de plantão ali falando bobagem, né? Mas a minha experiência com a diplomacia norte-americana é que eles recebem instruções do Departamento de Estado, raramente falam bobagem por conta própria, né? Recebem lá o telegraminha dizendo fale tal coisa. Foi muito ruim, muito ruim, né? Então, assim, eu acho que nós estamos num momento, novamente, de estar com a pulga atrás da orelha, prestar muita atenção no que está acontecendo, né? E começar a conversar entre a gente e dizer, olha, vou usar uma expressão é, estranha nesse momento, porque é o que está acontecendo, né? É onde há fumaça, há fogo, né? Nós estamos vendo o fogo aí rolando. É muita coisa coincidindo, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar bem o que está rolando, senão não estamos de novo, né? No momento em que o governo Lula tenta tirar o país né, debaixo da água, né? Que nós fomos colocados a partir da Lava Jato, né? Se não existe uma outra articulação de sabotagem aí em cima da gente. Tem que ficar de olho nessa história e começar a ver se é muito pessimismo meu ou se tem uma outra onda aí a caminho, sabe? Mas é isso. Desculpa terminar assim, mas é que senão a gente fica também como o Arno estava dizendo, não é a fórmula lá a equação de reação do Banco Central que é o que norteia os caras. A gente sabe que tem muita, né, bala nessa história toda. Bom, Prado, muito obrigado mesmo. Quero agradecer também ao Arno. Realmente, esse tipo de debate ele não leva ao alto astral, ao contrário, ele normalmente baixa um pouco a expectativa. Eu vou passar para o Vicente Trevas fazer o encerramento das nossas atividades e agora eu passo para fazer o encerramento e os agradecimentos para o Vicente Trevas, presidente do Instituto Ansul. Trevas, com você, por favor. Obrigado, Granado. Inicialmente, um grande agradecimento ao Arno Agostinho e ao Antônio Prado por suas excelentes considerações e também aos nossos participantes, né? Eu acho que do debate, algumas questões se evidenciam, né? Primeiro, que nós temos de aprofundar o próprio debate aí, né?
e aprofundar, inclusive, os movimentos dos atores. Hoje nós já tivemos algumas insinuações ou algumas observações sobre esses movimentos dos atores aí, né? Portanto, é, o movimento na cena pública, esse movimento não diz tudo, né? Portanto, a gente vai ter de ir compreendendo, né, o movimento do governo, do presidente, né, do mercado financeiro, das pressões internacionais, né? Então, eu acho que a gente tem de consolidar uma reflexão nesse público, né, que está atento, né, vigilante e apoiando, né, o governo do presidente Lula, né? Por outro lado, eu acho também que um desafio, né, e o debate para isso é necessário, de sair do mal-estar, né? Porque quando o meu mal-estar ele não se problematiza, né, ele não é capaz de se transformar num problema, né, e a partir dessa transição do mal-estar ao problema, eu começo a visualizar soluções. Quando isso não ocorre, eu vou à busca do bode expiatório, né? Portanto, populações que vivem apenas um mal-estar sem entendê-lo, né, é vítima de grandes manipulações, né? E eu acho que nós estamos vivendo um momento da sociedade internacional, mundial e tudo, onde a capacidade de dominação, né, ganhou mecanismos muito poderosos de manipulação, né? Portanto, em outras palavras, como fazer descer, quer dizer, essas questões que aqui estamos discutindo, né? Foi um pouco a preocupação muito bem posta pelos nossos expositores, né? No mais, dizer que nós queremos contribuir, né, para que, né, o nosso campo, porque também nós estamos no momento de formatar e consolidar os nossos campos políticos de uma sociedade polarizada, né? Portanto, sobre as nossas ideias, seria ingenuidade de procurar unanimidades, mas procurar um entendimento majoritário e, portanto, uma opinião majoritária sobre essas questões, né? Mas tudo isso para dizer a importância do que fizemos hoje e renovar o nosso agradecimento. Muito obrigado a todos, inclusive aqueles que participaram, né, do debate e do diálogo.